irmãos, que o nosso Mestre nos abençoe sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. Do capítulo 9. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinado pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias, que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, La Havre, 1862. E assim seja. Tudo com o senhor, Obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de trazer alguma mensagem que é para a gente já ir aquecendo o nosso espírito. E essa é legal porque diz assim, ó: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. O nosso querido Chico Xavier. Grande recado para todos nós. E para a noite de hoje, nós vamos encontrar no capítulo 5º do Evangelho, um tema que com certeza mexe com todos nós. E como é importante a orientação que os Espíritos dão para nós. Bem-aventurados os aflitos, os angustiados. A gente ouve esse título, sempre já tem uma imagem dele, né? Mas o Espiritismo vem nos ajudar a entender isso e não ficar com essa imagem, né? Então, olha só, bem e mal sofrer. Vocês já pensaram em o bem sofrer? Geralmente o mal passa sempre aquela negatividade, né? Olha como o Espiritismo é incrível. Vamos ver então como é que funciona isso. Bem e mal sofrer. O título é Bem-aventurados os aflitos. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. E olha só, a primeira grande verdade: ninguém escapa de ter que passar por essa experiência na sua encarnação. Desde quem mora na palha, o mais pobre possível, até o mais rico que tem mansões de 2.000 metros quadrados. Olha que interessante isso. Mas poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aí já entra todos nós. Como é que a gente se comporta
quando a gente está aflito. O desencorajamento é uma falta. A prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta. Olha só a prece não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. E quando a gente está aflito, quando tem um problema grave atravessando a nossa encarnação, o nosso momento aqui na Terra, a gente se lembra disso? A nossa fé, né, ela está viva na bondade de Deus? Olha o recado para nós, né? Como isso é importante. Ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Olha só, a gente tem que ter coragem também. Ninguém está livre das aflições. Hoje, provavelmente aqui ninguém está aflito hoje, tá? Eu, ó meu dedo, ó, não estou nem felicíssimo, nem aflito. Mas e amanhã? Não pode acontecer alguma coisa com qualquer um de nós? A gente não pode estar exatamente dentro disso aqui? E será que a gente vai se lembrar disso aqui? Esse é o segredo. Mas vamos em frente. Bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido assim. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, por mais difícil que seja o momento, vamos sempre se lembrar disso aqui, né? Que a gente tem que ter perseverança e fé e firmeza de que nós vamos ser assistidos, que essa prova vai passar por nós. E nós vamos ter que suportá-la e tentar fazer o possível para resolver o problema. Ela não vai ficar eternamente dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida. É um período que a gente tem que passar, né? Justamente por isso aqui, para a gente ter a oportunidade de passar por tudo isso e cada vez mais a gente descobrir os caminhos, até para ajudar os outros, né? Então, nós começamos com bem e mal sofrer. Olha só, já vamos se lembrar quando tiver algum sofrimento, opa, mas tem o bem também. De alguma forma, o bem vem nos socorrer. Nós vamos passar pela aflição que é o mal, mas o bem vai nos ajudar. Olha que importante isso. E o mal e o remédio? Qual é o mal e o remédio nessa história toda? Olha só como começa. Vossa terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Vocês acham que a terra é isso? Um paraíso de delícias e de alegrias? A gente olha o planeta hoje em 2025. Não é 1025 antes de Cristo, é 2025. E o que a gente vê? Quanta coisa que a gente analisa que o homem evoluiu, lógico, que bom, não estamos mais na selvageria, rude, mas ainda falta muita coisa para a gente se melhorar, entende? Então já vem um recado para nós. Vossa terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Vós que vieste viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. Olha o recado para a gente. E mais, vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Olha só isso aqui. Por que isso tudo chega no nosso caminho? Essa aflição que eu acabei de falar agora. Porque o nosso Pai quer nos experimentar. Mas se devesseis chorar e sofrer uma vida inteira, que seria isto ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Né? Olha só, a gente vai passar por isso, né? Mas não vamos passar toda a eternidade, né? Deixa eu ver.
Procurai, pois, consolação aos vossos males no futuro que Deus vos prepara. Futuro. É a causa deles no passado. Temos dívidas também. E vós que sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Não é? Quantas coisas nós fizemos no passado que nós temos que resgatar hoje? Então, aquela prova que vem, muitas das vezes, são por erros que nós cometemos, como a gente vê hoje. Pessoas cruéis, que fazem o mal, que violam todos os direitos da fraternidade, da irmandade. Esse espírito, quando desencarnar, que ele chegar no mundo espiritual, que ele tiver que retornar para esse planeta, quais as provas que ele vai ter que passar? Quantas aflições serão colocadas no caminho dele? Entende? Então, e quanto menos nós fizermos isso, mais nós acreditarmos e entendermos isso aqui, menos aflições nós vamos passar na nossa vida. Poderemos ter aflições sutis. Né? Por que eu não nasci onde acontecem as grandes tragédias, ou todos nós que estamos aqui? Por que a gente não está lá no meio de uma guerra, caindo bomba na nossa casa, destruindo nossos filhos? Né? A gente olha uma criança dessa idade, entende? E vem uma bomba e cai e mata. E a mãe olha quanta coisa. Quem está causando isso? Numa próxima encarnação, qual vai ser as condições dele? Não vai ter que passar por muita coisa? Então, muita coisa mesmo. Então, qual o remédio a recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Qual será esse remédio, então? O que vocês acham que pode ser? Um só é infalível. Qual será esse remédio, então, para ser um só? Olha que impressionante. A fé. Já pensaram nisso? Quando a gente está aflito, já pensaram na nossa fé? A fé. A espiritualidade deixou isso bem claro. Um só é infalível. A fé. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos dias sombrios do presente. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as angústias da aflição. Essa verdade é para todos nós que estamos aqui, para toda a humanidade. A gente fala para todos nós que estamos aqui, porque o Espiritismo veio trazer sempre a coisa transparente. Né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção para mim me tornar um espírita foi quando um dia eu ouvi assim: no Espiritismo não existe milagres, e sim tudo que a gente está vendo aqui. Ele deixa claro o que a gente tem que fazer. Não é? Então, isso é muito importante. E eu sempre me lembro, talvez eu já tenha falado aqui em alguma palestra, mas eu vou repetir essa história de um amigo meu, que ele teve que fazer uma cirurgia, ele tinha câncer, e ele me contou uma coisa que eu nunca esqueci, e eu guardei isso comigo para os momentos difíceis. Ele disse assim, que quando ele estava indo para o hospital, para chegar lá, e ser colocado, para ser preparado para a cirurgia, então ele foi para o hospital. Quando ele chegou ali perto de Osório, naquela lagoa imensa que tem, com aquelas montanhas, aquilo ali é tão bonito, ele se emocionou com aquilo e ele fez uma oração, e eu não me esqueci. Ele disse assim, que ele falou: meu pai, que o meu espírito, não eu dei o nome dele, né, com CPF, com a carteira de motorista, número X, não é para mim que eu estou pedindo, é para o meu espírito que está encarnado nesta encarnação. Nessa experiência que eu vou fazer, eu só peço que eu receba o que está dentro do meu merecimento, que eu conquistei. E se por acaso eu tiver que desencarnar nessa cirurgia de câncer, que é relativamente bem grave, não é só eu, acontece, mas se eu tiver que partir, que no mundo espiritual eu também possa receber tudo que me é devido, pelo que eu conquistei. Ele disse que foi para o hospital no dia seguinte, ele chegou no fim da tarde, no dia seguinte,
de madrugada, assim, tipo 6 da manhã, 5h30, o enfermeiro acordou ele para prepará-lo. Acordou, ele não estava lá assim, eu vou ser neném. Ele estava tranquilo, cochilando. Olha só, não é impressionante isso? Está aqui dentro, ó. Ele teve fé, ele acreditou e ele pediu que ele recebesse o que era para ele receber, o Espírito dele receber. Olha só, se um dia a gente passar por alguma situação difícil, vamos se lembrar disso também, de agradecer ao nosso Pai e pedir para que a gente receba o que é do nosso merecimento. Olha como isso ajudou ele. Ele está vivo até hoje. Outra coisa interessante aqui, é uma experiência que nos ensina muita coisa e mostra muito caminho. A felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo? Alguém sabe aí de onde é que é a felicidade? Onde? Né? Olha só o que os Espíritos vão nos ensinar. Olha só. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama o homem em todas as posições sociais. Isso prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, olha só, nem a fortuna, o poder, a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião das 3 condições desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Olha que verdade que está nisso. Quantas pessoas que têm a parte que falta para centenas, milhares, milhões, né? E eles estão lá no conforto, em tudo, eles estão garantidos para sempre? Essa parte da riqueza, do poder, vai dar tudo para eles? A felicidade? Não, não vai. Porque pode ter problema de família, filhos, parentes, enfim, a gente sabe disso. O poder, quantos sucumbem, quantos desencarnam com problemas cardíacos, infarto, tudo. E tinha tudo que para mim seria uma felicidade ter uma casa de 3 andares, ter uma Ferrari, uma BMW, o último modelo aí de 800 mil, 1 milhão, não é? Isso é garantia de felicidade? Não é. Não é? Então vamos ver como é que continua isso aqui. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia. Olha só, utopia. Quem diria? Na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Olha só. Porque se o homem sabe é uma raridade, o homem absolutamente feliz, nele se encontra menos. Eu me considero feliz, modestamente, né? Não é para sempre. Mas quando eu olho, todo dia que eu levanto, que eu vou dormir, eu olho para trás e eu vejo que eu nunca fiz nada de tão grave. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca violentei nenhuma mulher, nunca botei fogo em lugar nenhum. Eu nunca fiz nada nunca dei um soco em ninguém e nem recebi também um soco. Então isso não é motivo de felicidade? Agora, eu posso dizer que eu sou o cara mais feliz do planeta? Obviamente que não. Quantas coisas eu gostaria de fazer para reparar tantos erros que eu cometi no passado? Os que eu pude fazer, eu fiz, eu recuperei. Mas tem outros que ainda têm aquele esboço de um ato, de uma bobagem que você fez, eu digo em relação a tudo que o Espiritismo me ensinou. Então, vocês que quando nasce o filho, quando a gente consegue uma coisa boa para a família, faz o bem, nós não somos felizes também? O que não pode aqui ser a condição da felicidade aquela sempre, né? Eu sou eternamente feliz. Não, nós passamos
por momentos de felicidade. E como isso é importante? Quem é que não gosta? Vocês se lembrem de alguma coisa boa que aconteceu. Na hora vem o sorriso, né? A gente se lembra, mas que legal, olha, eu pude fazer isso. Né? Estamos sujeitos a tudo isso. Então, nós podemos ser felizes, sim, dentro da hora certa, daquele momento certo. Agora, como disse aqui, né, encontrar um homem absolutamente feliz, né, se encontra menos. Né? Um homem, um sábio, a gente encontra um gênio, um sábio, até tem uns espalhados por aí, né, na humanidade. Agora, absolutamente feliz, dia e noite, pode esquecer. Ninguém conseguiu essa proeza na Terra. Né? Porque a gente ainda tem que passar por muitas e muitas e muitas coisas. Né? Outra coisa interessante aqui também, ó, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, que a gente estava conversando aqui. Porque a felicidade completa não existe na Terra. Aquela que eu disse, nós somos felizes, agora a completa não. Haverá maiores tormentos que a inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e que os outros possuem, lhes causa insônia. E isso é uma grande verdade. Não é para eles que se aplicam essas palavras? Bem-aventurado os aflitos, porque suas atitudes não buscam nem o equilíbrio, nem a paz. De quanto tormento se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem? Olha só, que não procura parecer mais do que é. Olha só, é calmo, porque não cria para si necessidades fantasiosas, e acalma no meio das tempestades da vida. Não será felicidade? E é mesmo, né? A gente olha aqui, né? Quantos têm saúde, tem uma casa razoável, tem um carrinho legal, né? Mas não, ele quer a mansão, ele quer a Ferrari. Aí ele nunca consegue estar contente, nunca consegue estar feliz, porque o que tem não basta, né? Puxa, cada um tem que passar pela sua prova. O Espiritismo deixa isso claro. Então, vamos agradecer toda noite o que a gente tem. O nosso filho, a nossa paz, a família, né? Quando a gente pode ser útil. Olha quantas coisas a gente pode fazer para que a gente possa evitar esses tormentos que tantas vezes são tão fáceis de resolver, não é? A gente fala assim porque nós já estamos nessas condições, mas a gente tem que lutar cada vez para atingir mais e mais e mais, porque aí a gente não vai ter a felicidade completa, mas nós vamos ter paz. Quem é que não gosta da paz no seu lar, no seu convívio? Tão importante. Olha a paz hoje no mundo, a falta que faz, né? Quantos se repensassem o que a gente está vendo aqui, a orientação que vem aqui da mais pura verdade, todo esse planeta não estaria modificado. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, lógico, porque a evolução tem que se rolar, né? Mas quando a gente olha em 2025, que a gente vê, meu Deus do céu, como temos coisas ainda a fazer. Emmanuel disse, negras nuvens cobrirão o planeta, depois o sol se fará. Então ainda tem umas negras nuvens para vir no planeta, depois o sol se fará. O homem vai aprender, né? Então, olha só, para a gente fechar agora aqui essa parte, esse capítulo. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua própria felicidade futura, podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Será que tudo que a gente fizer de bom exemplo, será que isso vai ser proveitoso para alguém? Para um vizinho, para um amigo da família, para algum parente? Olha o que eles dizem aqui.
Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Olha só, pode até ser das duas formas, da forma material e da forma moral. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, esses que ajudam todo mundo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências no futuro. Quem deixou esse recado foi São Luís. Então vamos fazer isso. Sempre que alguém que a gente conhece, que vem à nossa porta, bate na nossa porta, e a gente vê que ele está num momento de aflição, num momento de sofrimento, num momento difícil, vamos fazer isso. Vamos tentar conversar sem impor nada, simplesmente ajudá-lo naquele momento. Quem sabe a gente vai ajudar muita gente. Então, o nosso exemplo, a nossa consciência, tudo que a gente puder fazer, com certeza vai ser extremamente importante para que a gente mude o nosso mundo e, quem sabe, o mundo daquele ou daquele. Né? Como diz uma música, 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Né? Do Beto Guedes, Sal da Terra. Inclusive, se vocês puderem depois de ir lá para o WhatsApp e baixar o Sal da Terra de Beto Guedes, a letra desse homem é dos anos 70. Então nós já estamos em 2025. Parece que ele fez a letra hoje, sabe? Ouçam, se vocês se lembrarem disso, e veja que beleza de exemplo para a humanidade. Essas músicas, quando têm esses valores em qualquer país do mundo, não é só no Brasil, deveriam ser traduzidas e tocadas para o mundo inteiro ouvir. Né? Ouçam e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Né? E aqui, então, a gente, para fechar esse tópicozinho aqui, Fenelon deixa um recado. Olha só, depois de tudo que nós vimos aqui, ouvimos, e os recados, as dicas, toda orientação para a gente é passar da melhor forma possível se a angústia batendo na nossa porta. Ele botou assim, Fenelon, a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. Como é que está o nosso coração? Está em paz? Como é que a gente está? Quando ele está em paz, não tem violência nenhuma, de ordem nenhuma, só tem alegrias. Grande verdade, não é? Fechou, muito bonito. E para terminar esse trabalho, eu vou ler aqui um poema que diz muitas verdades para a gente também. Né? Olha só, desde ele que está começando agora, até eu, assim, né, que estou com anos, estamos 70 anos, entenderam? Não é brincadeira. E até eu que estou com 75, vou fazer 75 anos. Olha só. Venho há anos caminhando pela vida, carregando sonhos e retratos, fantasias e quadros, ora precisos, ora vagos, realidades duras e cruas. Sinto os pés cansados, sinto a chuva e o vento, mas não sinto as distâncias nem as curvas perigosas. Me atiro na correnteza do destino, sem saber onde é a chegada. A lágrima e o suor são salgados, mas não exprimem o mesmo sentimento. Já fui criança, jovem, e hoje sou apenas um homem, mas não posso reunir os três para uma caminhada numa manhã de primavera. Olha que bonito isso. O espetáculo do sol, do pôr do sol, com as multicores e formas, vem me mostrar e garantir que Deus é quem está lá, pintando mais um quadro para ficar exposto na galeria infinita da sua obra. A vida passa tão rápido quanto a morte, que, em seguida, nasce ali para de novo morrer lá, e assim nos tornamos eternos.
A trajetória de um homem não se mede pelo tempo que passou, mas sim pela obra que deixou. Não podemos destruir a dor que corrói a carne e o espírito, mas sim curá-la. Às vezes, tenho uma vontade selvagem de voar, vencer a maior distância e pousar numa estrela. Mas aí eu vejo que tenho um pensamento que é livre como o vento e amigo inseparável do tempo. Asas para quê? Olha que legal, né? Asas para quê mesmo, né? Às vezes passo como as brancas nuvens que encantam, outras como a tempestade que assusta. Quem sabe um dia o silêncio do meu caminhar vai se encontrar com o silêncio do luar. Quem sabe um dia eu vou acordar justamente onde o sonho não pode me levar. O meu olhar já viu a face cruel da indiferença e a mulher bonita e sensual que passa. O sorriso destruidor do político corrupto que aperta sua mão e a luz que atravessa um pequeno buraco para iluminar a escuridão. Assim, sou caminhante da vida, aprendendo o que tenho que aprender, sofrendo o que tenho que sofrer, vendo o que tenho de ver, vencendo o que posso vencer, para chegar até aonde a vida possa me levar. Uma boa noite para todos. Então, vamos agora para a alimentação para os lares. Você mentalize a um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Neste momento em que estamos com o coração e as mentes elevados para a espiritualidade maior, queremos agradecer essa oportunidade, a presença amiga desses espíritos bondosos, a tua presença, Mestre, que está sempre junto com a gente. Queremos pedir que tu não dispenses esses que são encarregados de nos intuir, de nos encaminhar. E assim, com muita fé, com muita esperança, nós pedimos, Jesus, por todos aqueles que colocamos os nomes nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados. Os desencarnados que já partiram antes da gente, que eles preparem o terreno para quando chegar a nossa vez. E que tenham a certeza, um dia estaremos todos juntos, como for necessário ao nosso crescimento. Obrigada, Jesus. Queremos neste momento orar pelos nossos irmãos de jornada, aqueles que se encontrem em um leito de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos orfanatos, nos presídios e principalmente, Jesus, aqueles que se encontram nos locais aonde a guerra impera. Que eles sejam todos nossos irmãos encaminhados para um local aonde eles possam se alimentar, ser abrigados. E nós, Jesus, que aqui estamos, queremos orar pelos nossos lares, a nossa casa, que ela seja toda magnetizada por esses fluidos de harmonia, de paz e saúde. E que nós possamos, Jesus, sair daqui com o coração repleto de harmonia, de esperança, para que nós possamos ser instrumentos da tua paz, instrumentos do teu evangelho, Jesus, que cada um de nós possa servir de amparo àqueles que nos procuram,
e todos aqueles que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, possam sentir a tua presença. E que possamos sair desta casa de amor com o coração consolado por esta fé, por esses esclarecimentos. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.